Fala pessoal, estamos de volta. Sou o professor Cristiano, você já me conhece. Já te peço para você que está gostando do nosso material a se inscrever no canal, a curtir, mandar o seu comentário, mandar sua dúvida para mim e principalmente ativar o sino para que quando eu postar aqui algum material novo, você possa ser aí acionado e vir logo ver e assim aprender, certo? Nós vamos continuar, nós estamos trabalhando na conclusão da redação do Enem, agora nós já chegamos à parte 2. Então na parte 1 eu falei para você da conclusão da redação, falei para você da estrutura da conclusão do Enem, que você começa ali reafirmando a tese, o primeiro período, depois você vai colocar as propostas de intervenção, e por último você fecha ali com a retomada da contextualização. Contextualização é aquele repertório que você usou lá para iniciar o seu texto na introdução. Tá? Falei para você da proposta de intervenção, falei dos 5 elementos, ação, agente, modo, efeito e detalhamento, e aí nós começamos a ver cada um deles. Então eu já falei para você o que é o agente, o que é a ação, e já falei para você no vídeo, na parte 1, sobre o modo meio. Hoje nós vamos falar sobre o efeito, como fazer o efeito, e principalmente como fazer o detalhamento que assombra aí muita gente não sabe fazer essa parte, muitos alunos bons, inclusive, perdem 40 pontos porque não colocam o detalhamento, certo? Então, vamos lá, já vimos isso aqui, deixa eu passar aqui, ação também já vimos também o modo meio, e agora nós chegamos aqui ao efeito. Então, eu já sei que o agente é quem vai fazer a ação é o que vai ser feito, o modo meio é como a ação ela vai acontecer, como a ação vai se dar, e o efeito. O efeito é o que é esperado com essa ação. Para que essa ação? Qual o objetivo dela? O que é esperado? Normalmente, o efeito, quando você vai escrever, vai colocar na sua redação, você coloca ali uma locução conjuntiva final. Para que, a fim de que, confito de, tá? São as palavras que normalmente introduzem o efeito, melhor dizendo. Vamos ver aqui dessa conclusão. Olha só. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com as pessoas portadoras, por meio, aqui o meio, de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. Olha o efeito, a fim de formar cidadãos informados. Esse aqui é o que se espera, é o efeito dessa ação que foi proposta. Olha a outra proposta. Paralelamente, o Estado, certo, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Isso aqui é a ação. Estado, agente, deve promover até artes é a ação, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, é o meio. Olha o efeito. Com fito de amenizar o problema, ou seja, com objetivo. O que espera-se com isso? Espera-se amenizar o problema. Então, o efeito é o que é esperado dessa ação. Você não pode esquecer desse elemento. Agente, quem vai fazer, a ação, que é o que vai ser feito, o meio e o efeito. Certo? Então, aqui alguns, para que você também pode usar visando incluir, espera-se com isso, são algumas palavras que você pode utilizar na hora de colocar o meio. E agora a gente chega ao detalhamento. O que é o detalhamento? Eu quero muita atenção, porque muitos alunos não sabem. Então, vamos ler com calma para eu te explicar. Detalhamento. Detalhamento, antes de tudo, não é você fazer uma proposta longa. Não é isso. Você vai perceber que é mais fácil do que você imaginava. Certo? Vamos lá. Detalhamento é o elemento que acrescenta, preste bem atenção nessa palavra, acrescenta informações. Que informações são essas? Uma justificativa ou explicação. Pode ser a ação, ao agente, ao modo meio ou ao efeito. Olha para mim aqui. O detalhamento é uma informação a mais que você vai trazer, não para todos os elementos, mas para um deles, você vai escolher. E o que é essa informação a mais? Uma justificativa ou uma explicação. Então, eu posso justificar ou explicar o porquê dessa ação, eu posso justificar ou explicar por que esse agente,
Ou eu posso justificar ou explicar por que esse meio, ou eu posso justificar ou explicar o efeito, que é o desdobramento do efeito. Quais são os detalhamentos mais comuns? Normalmente os alunos preferem detalhar, justificar ou explicar ou o agente, ou justificar ou explicar a ação. São os mais fáceis, certo? Então, detalhamento é o quê? Resumindo, é uma justificativa ou uma explicação para um dos elementos da proposta de intervenção. Pode ser a ação, ou ao agente, ou ao meio, ou ao efeito. É uma justificativa. Detalhe, qual a diferença de justificativa e explicação? Justificativa é você dizer por quê. Explicar é dizer o que é, certo? Então, olha esse exemplo aqui de detalhamento. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, olha o detalhamento, instrumento de ampla abrangência. Percebam que aqui eu estou dando uma justificativa do porquê a mídia. Isso aqui é um detalhamento. A mídia, instrumento de ampla abrangência. Isso é um detalhamento. É uma informação a mais. É uma justificativa desse agente que é a mídia. Olha o outro, também detalhamento do agente. Paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social. Principal promotor da harmonia social é uma justificativa do porquê o Estado deve ser o agente. Então, o detalhamento ele é uma justificativa ou uma explicação para um dos elementos. Os mais comuns são os alunos colocar, justificar ou justificar o agente ou justificar a ação. Olha o detalhamento da ação. O governo poderia investir mais nos cinemas, pois é um ambiente de lazer e um lugar onde pode se levar a família. Isso aqui é uma justificativa dessa ação. Por que investir mais nos cinemas? E assim vai. Aqui tem vários exemplos, eu vou passar, você pode pausar o vídeo e dar uma olhada aí nesses detalhamentos. Certo? Certo, pessoal? É isso, espero que você tenha compreendido. É assim que se faz a proposta de intervenção da redação do Enem. Certo? Até mais. Antes de eu terminar, eu quero te mostrar, desculpa, o que eu falei para você sobre os 3 elementos. Tá? Já falei para vocês que quais são os 3 elementos que compõem a proposta. Reafirmação, proposta e retomada da contextualização. Vamos ver isso? Para ficar bem claro. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Isso aqui é o quê? Reafirmação da tese. Agora vem a proposta. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, isso aqui é por meio, isso aqui é o meio. Ministério da Cultura é o agente. Fazer o quê? Deve fazer o quê? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no país. Agora o efeito, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Detalhamento agora, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de verbas, de ingressos, para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Agora, outra proposta, que com certeza é para o segundo argumento, que é uma causa que ele utilizou. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Agora, olha a retomada da contextualização que eu queria mostrar para você. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Esse aluno ele começou a introdução com Cine Hollywood e ele fecha o texto fazendo menção ao Cine Hollywood. Certo, pessoal? Era isso. Forte abraço, espero estar ajudando. Se eu estou te ajudando, se você está gostando, curta, comenta, compartilha, manda a sua mensagem aí de incentivo. Até mais, forte abraço.